ler aqui, né? Então faz total sentido se você quiser acompanhar por lá também, tá bom? E mais uma, né? A gente todos os dias lida aí com leis novas, direitos, deveres, ou se tem alguma obrigação escondida, a gente revela aqui também. E essa que foi aprovada recentemente, válida a partir agora de 4 de novembro, ela se mostra, né, como uma oportunidade, depende do ponto de vista, né, para o cliente. Por quê? Foi sancionada, né, nessa semana, inclusive, uma lei que dá alguns direitos e também, por óbvio, né, o governo, como populista que coloca ali também algumas proteções para o banco, no contexto, inclusive, de eventual penhora, né, se houver uma inadimplência, na promessa de haver ali um juros mais baixo, por exemplo, tá? Mas acho que faz total sentido a gente falar desse tema, que é extremamente recente e, de fato, impacta você no dia a dia. Muitos, inclusive, vêm recebendo notificação de que o consignado mudou de forma obrigatória, né, para o novo crédito do trabalhador. Então, a gente conversar um pouquinho sobre esses temas faz total sentido, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a legislação, tá? Então, é a Lei 15.252, de 4 de novembro de 2025. Legislação essa que traz alguns direitos para o trabalhador, mas também, de certa forma, coloca em risco se você autoriza algumas coisas que a gente vai falar aqui mais para o final da live, isso no seu contrato, tá? Bom, vamos lá. Falando um pouquinho da legislação, ela garante o direito seguinte, né? São direitos da pessoa natural, usuária de serviço financeiro, direito à portabilidade salarial automática. Muitos enfrentam uma certa resistência, né? As pessoas perguntam, poxa, posso fazer a portabilidade de salário? Não posso? Como que fica essa situação? A lei agora, ela é uníssona, então ela traz que é direito da pessoa natural, usuária de serviço financeiro, fazer a portabilidade, tá? De forma automática. Então, você não ter mais que ficar passando por negativas, por exemplo, do seu banco quando você quiser fazer a portabilidade salarial. Então, acho que isso aqui faz total sentido, porque, poxa, já era, né, permitido pelas resoluções do Banco Central, mas muitos não haviam ou não cumprem as resoluções. Então, de certa forma, às vezes a gente precisa acionar o próprio órgão fiscalizador, que regula isso, que é o próprio Banco Central, para haver garantido esse direito. Então, formalizar a notificação, formalizar a reclamação, né, além dos canais oficiais do banco ali, que é a ouvidoria, central, enfim. Acredito que muitos já têm até mesmo os aplicativos, né? Os bancos oferecem o tempo todo para os trabalhadores, poxa, traga o seu salário para cá, faça a portabilidade e garanta melhores condições, enfim, das suas linhas de crédito e tal, né? Mas para deixar brifado isso aqui para vocês. Segundo ponto, direito ao débito automático entre instituições. Aqui mora um perigo, né? Por quê? Essa questão da facilitação do pagamento, né, que é o débito automático, ele já é previsto nas linhas de contrato que geralmente você faz, e existem alguns bancos que falam o seguinte, por exemplo, né, taxa bonificada, né, por ter essa modalidade de pagamento, porque isso gera maior previsibilidade de receita para o banco. Muitas das vezes o cliente ele está com a renda 100% comprometida, e é um tema que está em discussão quando a gente tem o pano de fundo sendo superendividamento, ele já comprometeu, sei lá, 35%, 40% da margem consignada, e ele faz empréstimos pessoais com débito em conta, comprometendo os outros 60%, 65%, tá? Ou seja, ficando 100% comprometido. Faz sentido isso ou não? Então, aqui quando eu falo que há um risco, de que se a pessoa ela está num cenário de descontrole financeiro, de superendividamento, ela ter esse débito automático entre instituições, ou seja, independente do banco, com ali algum compartilhamento de informações para debitar, isso pode trazer prejuízo. Por quê? Você gera menos previsibilidade de receita no seu mês a mês. Então, sempre que você for fazer o pagamento de qualquer débito,
prefira o pagamento por boleto, tá? Prefiro o pagamento por boleto porque isso te gera maior previsibilidade, tá? Na condução dos seus recursos. Então, é o que faz mais sentido, tá? Então, essa questão de você integrar, né, a autorização dos seus débitos entre as instituições, a gente vai ver isso na prática, porque é totalmente recente, foi sancionada agora a legislação, como vocês podem ver aí. Precisa tomar cuidado, então, na minha opinião, eu não autorizaria, tá? Terceiro, direito à informação e direito à contratação de crédito em modalidade especial com juros reduzidos, né? Essa modalidade especial aqui, eu acho bacana a gente destrinchar um pouco, porque modalidade especial para o banco sempre, né? Porque já dizia aquele velho ditado, né? De graça nem relógio trabalha. Então, para o banco fazer qualquer tipo de ajuste nos juros que ele pactua com você, ele vai querer alguma coisa em troca. Essa é a lei da natureza, tá? E aí, o que ele quer em troca? Quando a gente vem lá embaixo, vamos falar sobre cada um dos capítulos da lei, ele fala no seguinte, ó, do crédito com juros reduzidos. Os tomadores de crédito, ou seja, os consumidores que optar pela modalidade especial do crédito prevista nesse capítulo, terão direito a um desconto percentual em relação às taxas praticadas em modalidade semelhante de crédito, nos termos da regulamentação do Banco Central. O instrumento poderá prever que a mora do tomador de crédito possa ser comprovado por mensagem com confirmação de entrega encaminhado para o endereço eletrônico indicado no instrumento contratual e concomitantemente por mensagem enviada por sistema de mensagens móveis. Então, ou seja, se tiver ali dupla visualização no WhatsApp, ele pode te constituir em mora, tá? Então, primeiro ponto, crédito especial para quem? Para o banco, né? Para constituir a mora hoje do devedor, é preciso ter o encaminhamento de uma carta com a AR e aí sim constituir o devedor em mora. Aqui não. Aqui está dizendo que se você quer ter, né, os juros reduzidos, que não se fala em percentual da taxa praticada, nem se o mínimo é 1%, 2%, 3% em relação ao que é normal, você ficaria no prejuízo e o banco pode constituir em mora simplesmente, né, por uma mensagem. Então, tomar cuidado demais com isso, tá? A citação e a intimação pessoal do tomador de crédito, quando assim exigidas por lei, ocorram por envio de mensagem eletrônica ao endereço indicado pelo tomador no instrumento contratual, pelo qual foi concedido o crédito eletrônico. Mais uma vez, lembra que eu já falei sobre citação? Né? Então, aqui é na parte de processo. Né? Você ficou em mora, ficou devendo, está em atraso com o banco, constituir a sua citação, né, pelo envio de mensagem eletrônica no seu endereço. Então, é tomar bastante cuidado, tá, turma, com essa questão aqui da opção pelo crédito especial, né? Especial, certamente, para o banco. Pergunta que veio aqui no Instagram. Essa lei já está valendo ou ainda vai demorar para entrar em vigor? Já está valendo, tá? Desde 5 de novembro foi sancionada essa legislação. Então, é bom já ir se preparando aí, tá? Mais um ponto, tá? Esse aqui é o principal. Os valores referidos no inciso 10 do caput do artigo 833 da Lei 13.105, que é o nosso Código de Processo Civil, de titularidade do tomador de crédito ou do seu garantidor, então se tiver algum avalista, que supere o montante de 20 salários mínimos, sejam penhoráveis em sua integralidade. Turma, olha só isso daqui. E a solicitação de débito automático de valores depositados em conta de depósito ou de pagamento pré-paga de titularidade do tomador para liquidação de parcelas da operação de crédito, seja irretratável, irrevogável até a quitação da obrigação. Lembra que eu falei sobre a questão da solicitação de débitos automáticos? Se você apertar, né, na hora de tomar o crédito ali, na solicitação do crédito, e concordar com o débito automático, primeiro, que ele vai ser irretratável e irrevogável até quitar a obrigação. Ponto. Não vai ser direito você alterar essa modalidade. Então, não faça, tá? Segundo, você tendo mais de 20 salários mínimos na sua conta, isso já será automaticamente penhorado, tá? Então, é o que eu falo que quando sai uma legislação dessa, muito de repente, a análise fria feita para o consumidor na ponta nunca é das melhores,
tá? Então, ela vem revestida aqui de alguns direitos que já existem, tá? Então, portabilidade, já é garantido a portabilidade para o trabalhador. Débito automático entre instituições só beneficia o banco, os bancos, né? Transparência e informação. O banco ele já é obrigado a apresentar todas as informações de forma transparente, então proíbe aumento automático de crédito, de taxas, proíbe também que o banco não apresente determinados contratos, ele precisa apresentar. Mas isso já desde lá da lei do superendividamento foi reforçado, porque a lei do superendividamento ela apenas foi integrada ao Código de Defesa do Consumidor. Então veja que é uma série de manobras que essa nova legislação traz, né, para prejudicar ainda mais o consumidor na ponta, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Essa lei ela se destinou exclusivamente, tá, para as pessoas naturais. Então, o que significa pessoa natural? Pessoa física. Não fala aqui de pessoa jurídica. Pode ter algum acréscimo, alguma alteração na legislação, mas, né, ainda não houve. E é importante dizer que é o seguinte: a regulamentação vai depender agora, não é, do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, no prazo de 180 dias. Então, a pergunta que veio sobre estar válida já a legislação, ela já está. Uma lei ela sempre entra em vigor na data da publicação dela, tá? Agora, a previsão de regulamentação é no prazo de 180 dias. Então, nos próximos 6 meses é que a gente vai receber aí as resoluções, né, do Conselho Monetário Nacional, as regras de execução e fiscalização por parte do Banco Central também, tá? Então, é muito importante, antes de você fazer qualquer alteração nos seus contratos, porque certamente vão vir ofertas para você fazer alterações no seu próprio contrato, que você leia os instrumentos contratuais, tá, turma? Eu sempre falo que é mais fácil você estar com algum especialista, então um advogado especialista em direito bancário, aqui como nosso escritório, para analisar friamente qualquer oferta, qualquer proposta de acordo, proposta de negociação da sua dívida. Por quê? Porque as letras miúdas ninguém mostra. E o gerente ele não vai te contar porque ele simplesmente quer bater meta para a própria instituição. Então não faz sentido o cara que quer bater meta para o próprio banco, ele te avisar das letras miúdas, pô. Isso é fato, né? Então eu sempre reforço isso, tá? Mas para a gente continuar aqui na parte de portabilidade, inclusive, que já estava, tá? Prevista nas resoluções do Banco Central e também, né, no Código de Defesa do Consumidor. É direito do consumidor trocar ao momento que ele quer. Mas olha só, nesse capítulo é o seguinte: é assegurada a toda pessoa natural o direito de optar pela portabilidade automática de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões similares. Muitas das vezes o banco ele quer manter você ali, não é, pagando algumas taxas e se você não sabe, paga alguma tarifa de manutenção da sua conta, imediatamente cancele, tá? Porque você tem ali um pacote básico que você consegue utilizar sem pagar qualquer tarifa. Então, é gratuito. Eu costumo falar que eu sou o pior cliente para os bancos. Por quê? Não pago tarifa, não tenho uma conta em atraso, então não pago juros em cartão de crédito, não tenho empréstimos. Então, o banco ele não consegue monetizar. Ele consegue monetizar em cima daquelas pessoas que são desinformadas e aí pagam tarifas, pagam juros do cartão de crédito quando deixa no rotativo, pagam cheque especial. Tá? Então, isso tudo você tem que cortar na raiz para você não ter mais. E aí, um dos instrumentos aqui, geralmente, né, quando a pessoa está com o salário totalmente comprometido, ela faz ali uma portabilidade salarial, normal, tá? E aí vai buscando ali uma negociação mais justa. A portabilidade salarial automática de que trata o caput desse artigo consiste na transferência, a pedido do beneficiário e mediante o compartilhamento de informação entre as instituições contratadas e destinatárias, do valor creditado em uma ou mais contas salário para outra. Então é o que eu falo, que sempre vem, né, com alguma surpresa. Então olha só, a pedido do beneficiário mediante o compartilhamento de informações entre as instituições. Será que aqui vai te pedir, né, o Open Banking na hora que você pedir a portabilidade? Será que aqui, né, nesses próximos 180 dias, quando a gente se deparar com a resolução e a regulamentação dessa lei, né, que fica muito em aberto aqui, vai ter alguma surpresa? Eu sempre desconfio, tá, turma? Então, mais uma vez reforça, inclusive, né,
a necessidade de você contar com um profissional ao seu lado. Pô, é a mesma coisa, você tem que passar no médico, né? Você vai fazer isso sozinho, vai abrir o Google ali e pedir uma receita do que você deve tomar, enfim, diante de algum sintoma que você estiver. Não, procure um especialista, procure uma ajuda médica especializada. Na parte financeira é a mesma coisa, você tem que contar com um conselheiro, com um advogado de sua confiança, com um escritório que vai militar ao seu lado, tá? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Essa lei protege contra aqueles empréstimos que aparecem automaticamente na conta? Boa. Não, não protege, tá? Na verdade, ela até subverte, né? Um pouquinho até ao contrário. Tava falando que hoje a gente tem um pano de fundo do superendividamento. Então tem o tema chamado tema 1085 do STJ, que autoriza, né, a concessão de empréstimos para aquele consumidor, baseado no princípio das contratações. Então, poxa, eu contrato se eu quiser, tá? Mesmo que já tenha toda a margem comprometida, pode contratar outros empréstimos e pode descontar em conta normal. Só que quando o pano de fundo é o superendividamento, a gente precisa ser reticente quanto a esse tipo de autorização por parte do Poder Judiciário, tá? Por quê? Porque a gente tem um problema muito mais grave, que é o superendividamento. Então as pessoas elas deixam literalmente, né, de colocar a comida na mesa, de conseguir manter as suas despesas, né, de saúde, escola dos filhos em dia, a troco de manter os pagamentos da instituição. Então, o inimigo número um são as instituições financeiras que elas estão o tempo todo vendendo crédito para quem já está endividado. E a própria lei do superendividamento veda esse tipo de comportamento. Muitas das vezes as pessoas falam, poxa, tem anúncios inclusive, né? Consiga o empréstimo consignado ou o empréstimo pessoal, mesmo com o nome negativado. Pô, teve que vir uma lei, que é a lei do superendividamento, e vedar isso. Trazer como prática abusiva, porque há muita oferta irrestrita de crédito. Mas, poxa, vocês vão me perguntar, por que o banco faz isso, doutor Fernando? Simplesmente, turma, porque ele monetiza com isso. Então, o produto do banco é fazer empréstimo, é vender crédito, né? Simplesmente, acho que há uma ignorância ainda por parte do consumidor brasileiro que não entende isso. Que não entende que quando o banco concede um empréstimo ali no aplicativo de fácil acesso, ele está ganhando dinheiro nas suas costas. E aí você, por não ter se preparado ou por ter tido alguma emergência, não se planejou, né, como a reserva de emergência, alguma coisa, acaba pegando, né? Então, de quem é a culpa? Das duas partes. Você que estava mal informado e hoje a informação está aqui, então siga a gente, compartilha esse conteúdo, aperta o botão aí do aviãozinho e manda para 3, 4 pessoas assistirem essa live. E também por parte do banco na oferta irresponsável de crédito. Então tem ali uma penalização prevista para o banco que faz essa concessão irresponsável, né? Para pessoas extremamente vulneráveis, por exemplo, acima de 60, 70 anos de idade, né? Teve um caso que a gente ganhou agora depois de 2, 3 anos na justiça, que o Banco Bradesco fez uma recontratação de empréstimo consignado para a nossa cliente de forma automática, sem ela solicitar, sem ela assinar nada, uma pessoa que não tem leitura, pô. Então isso tá certo, não é fraude nos empréstimos consignados, é fraude na contratação, fraude em Pix, fraude em cartão de crédito. Poxa, faz sentido? Ó, entrou aqui a senhora Cleusa, vou assinar aqui para ela. A senhora Cleusa é cliente nossa de tantos anos, já fez aí bastante coisa, né, senhora Cleusa? Graças a Deus sempre ganhamos as ações para ela. Então, assim, quando a gente tem compartilhamento de informação, né, do consumidor na ponta, precisa ter uma expressa autorização. Isso a lei pelo menos previu. Então, veja só, o compartilhamento das informações previstas no CAPT deverá ocorrer mediante prévia e expressa autorização do beneficiário. Então, o que isso quer dizer? Você tem que autorizar, tá? Se você não autoriza, não vai haver o compartilhamento das suas informações, tá? Mas isso vai vir de forma muito, acredito eu, que sucinta. Então precisa tomar cuidado, tá? Vedada a solicitação de informações adicionais, além daquelas previstas na regulamentação. Doutor, qual regulamentação? Ainda não tem. Nos próximos 180 dias, que a gente vai acompanhar e vai fazer uma segunda live aqui para vocês saberem de fato qual vai ser essa regulamentação e o que ela vai trazer na ponta, tá bom? Vamos lá. O canal eletrônico
referido no caput desse artigo deverá, para fins de execução da modalidade de portabilidade, possibilitar o compartilhamento de dados e serviços entre as instituições contratadas e destinatárias, de forma a permitir o acesso às informações para a execução da portabilidade. Aí pede o quê? CNPJ da entidade contratante, então, do seu empregador, tá? O valor depositado na conta salário, as eventuais dedução de desconto executado pela instituição contratada ou por outras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. E os valores líquidos efetivamente depositados em conta salário nos últimos 12 meses. Olha só, quando você faz essa modalidade de portabilidade automática, que você não precisa fazer, tá? Diga-se de passagem, você tem que informar o valor depositado na sua conta salário, todas as deduções executadas pelos bancos e também os valores líquidos dos últimos 12 meses, tá? Então, o banco ele vai poder puxar isso pelo sistema eletrônico de informações, que aí já é previsto na própria CLT eletrônica, ou ele pode também pedir para você os seus 12 últimos olerites, tá? Para formar banco de dados mesmo e entender o que de fato você movimenta a título da sua conta salário. Então, é uma alteração positiva? Na minha opinião, não, tá? E não vou passar isso como de forma positiva para nenhum dos nossos clientes, tá? Uma outra coisa é o débito automático entre as instituições, que a gente estava falando. Então, é assegurado ao tomador de crédito, ou seja, o cliente na ponta, né, solicitar o débito automático do pagamento que ele faz. De sua titularidade para liquidação de parcelas de operação de crédito contratada perante instituições. No débito automático, a instituição destinatária fica autorizada a determinar o débito em nome do tomador, em uma ou mais contas previamente indicada ou não, em instituições depositárias os valores correspondentes. Olha só, o que o banco aqui, né, o que essa lei está trazendo. Que se você fizer o débito automático entre instituições, você pode ser, inclusive, penalizado, porque na hora de conceder o crédito, ele vai pedir que você informe contas de outras instituições, para caso ele não haja saldo na conta que você contratou o crédito, então vamos supor aqui, a pessoa pegou 100 mil emprestado no Banco Santander, sei lá. E aí ela faz a autorização no Banco Santander. Só que no contrato, o Santander pode exigir que eles informem mais de uma conta em outras instituições, por exemplo, Banco do Brasil, Nubank, C6, etc., para que, caso não haja saldo na conta do Santander, debite nessas outras 3 contas. Olha só o que pode acontecer aqui, tá? É certeza isso, doutor Fernando? Não é certeza. Aqui eu estou especulando, mas já fazendo aqui, né, o papel de advogado diabo. Por quê? Sempre para o consumidor, o que resta é a surpresa. Então, eu prefiro errar pelo excesso do que errar pela falta de clareza na informação. É sempre assim, tá? E aí a gente vai evoluindo, o direito vai acontecendo, porque isso vai gerar muito processo judicial, tá? Para que a gente consiga depois afinar tudo isso. Mas, débito automático entre instituição, outro ponto que eu não aconselho ninguém a fazer, tá bom? Então, essa situação aqui do débito automático, mais um ponto negativo aí com essa nova alteração e inclusão legislativa, né, que trouxe ali direitos para o consumidor, o que não houve, tá? Do direito à informação. Aqui é interessante, né, porque fala assim, ó, nos termos de diretrizes pedidas pelo Conselho Monetário Nacional e de regulamentação do banco, turma, até fazer um convite para quem está no Instagram. No nosso canal do YouTube, Rodrigues Ferreira Advogados, o RFADVS, vocês conseguem acompanhar porque eu estou mostrando a legislação e a live vai ficar salva lá. Então, caso você queira ter acesso à live na íntegra, manda uma DM para o time mandar a live aqui para vocês que estão nos assistindo pelo canal do Instagram, tá bom? Essa live vai ficar no YouTube. Nosso canal, meta é chegar em 15 mil inscritos lá e a gente está chegando. Você nos ajuda com isso. Então, veja só. É assegurado a informação de que sentido? Né? Divulgação com destaque nos contratos de crédito, nos canais digitais de relacionamento, do custo efetivo total da operação e das taxas de juros cobradas na concessão do crédito, nas modalidades pré-aprovadas, incluindo cartão de crédito e outros instrumentos pós-pagos. Já é uma dificuldade enorme para o cliente ter acesso a qualquer informação do débito que ele possui nas instituições. A gente que advoga, a gente precisa às vezes mover processos judiciais para o banco apresentar determinados contratos, porque eles não apresentam. Tivemos um caso, por exemplo, de uma cliente lá em Brasília, que o banco tirou uma foto da primeira página, simplesmente, da primeira página do contrato, e falou o seguinte para ela: olha, a gente não vai
te apresentar, não. É como se eles apresentassem uma folha e aí as demais não apresentou. Aí eu pergunto, né? Mesmo diante de determinações judiciais, o banco não apresenta? Quem dirá aqui com mais um tópico, né? Espero que isso aconteça, mas não vem nenhuma punição no caso do banco não entregar, tá? E aí fala outras coisas. As instituições financeiras, instituições autorizadas a funcionar pelo BC, deverão realizar comunicação prévia a seus clientes sobre a alteração na taxa de juros incidente sobre o saldo devedor da operação de crédito, na modalidade pré-aprovada e rotativo, incluindo cartões e outros instrumentos pós-pagos. Observados os seguintes requisitos: antecedência mínima de 30 dias, uso de linguagem acessível, uso dos meios de comunicação regularmente utilizado para contato com os clientes, incluindo os canais digitais, então pelo WhatsApp serve se é um canal que você se comunica, e aí deve ser facultado ao cliente, simultaneamente ao envio da comunicação de aumento de juros, o cancelamento do contrato de forma simplificada, inclusive por meios digitais. Então, será que de fato os bancos vão respeitar? É o que a gente quer ver nos próximos capítulos, nos próximos 180 dias. Ô Plínio, tudo bem? Ótima tarde. Eu vou chamar o Plínio, inclusive, turma, para falar sobre direito tributário. Manja muito direito tributário. Então, vai vir aí nosso podcast em breve. Falar de reforma, inclusive. Ele tem uma ferramenta incrível lá na empresa dele que faz sentido ali, algumas simulações para empresas, tá? Não sei se para pessoa física também. Mas veja bem, qual que é a lógica aqui da instituição? Ela deixar claro para o cliente que, se houver um aumento expressivo nos juros, ela poder cancelar aquele contrato de forma imediata e simplificada. Não é? Por quê? Muitas das vezes você tem ali um cartão de crédito e está pagando o mínimo da fatura ou pagando ela de forma parcial, então você já está pagando um puta juros rotativo para o banco. Simples, tá? E aí se há um aumento e você não consegue cancelar, você fica preso, né? sem qualquer sentido essa legislação, se não for cumprida, né? Porque o cliente ele vai ter 2 vezes mais prejuízo. Então, na minha opinião, o que isso vai gerar? Cada vez mais ações de repactuação de dívidas ou revisões de contratos. E aí, por isso que é muito importante o cliente ter tudo documentado, ter um dossiê, tá? Por quê? O Poder Judiciário é extremamente lento, tá? E se a gente não consegue fazer algo no curtíssimo prazo, acaba aqui ficando ainda mais prejudicado. Então, muitas das vezes, a gente tem diversos estados, né, que a gente promove ações judiciais contra os bancos para que os nossos clientes. As ações demoram. E os clientes, eles perguntam, poxa, quando que vai sair e etc. A gente queria tanto que estivesse na nossa mão isso, turma. Tanto, porque quanto mais rápido para nós, enquanto escritório, tramita uma ação, melhor, porque o nosso cliente tem resultado na ponta, a gente não tem custo de hora homem trabalhando nos processos, mas é tanta ação judicial que, assim, na minha opinião, o Poder Judiciário precisa dar um jeito de contratar mais servidores, promover mais treinamento para a galera, porque muitos nem entendem como é o procedimento da lei do superendividamento. Isso prejudica muito o trabalho da advocacia séria, porque a gente acaba ficando nas mãos de terceiro, que mesmo sendo o Poder Judiciário, este terceiro, pela demora. Então, na ponta, eu sempre falo para o cliente, olha, vamos fazer o seguinte, o exercício do Golden Circle, o que está ao nosso alcance fazer? A gente consegue suspender algum pagamento, fazer algum pedido? Se sim, faça e se capitalize. Não é? Consegue fazer uma nova fonte de renda, consegue ter ali determinada ajuda de alguém, mesmo que temporária, enquanto passa pela turbulência, consigo. Então faça. Não é? Por quê? Para a gente ter o tempo como nosso aliado. É sempre importante deixar brifado isso, tá bom? Mas assim, essa nova legislação, na minha opinião, a gente vai fazer aqui um disparo para os nossos clientes também de um PDF mesmo, né, um e-book falando sobre essas alterações. Ela veio mais para ajudar os bancos do que ajudar os consumidores, tá? Porque, mais uma vez, os bancos saem ganhando aqui em volume de informações, em possível penhora a partir de 20 salários mínimos, como a gente falou aqui, se você fizer a adesão ao crédito especial. E muitos clientes têm recebido também a nova modalidade, né, do consignado, respeitando a própria
última lei que foi imposta, né, que é o crédito do trabalhador, né, falando que isso não altera em nada, né, na situação do cliente, na forma de juros, mas sempre desconfie, tá, turma? Porque quando se trata de banco, a gente precisa estar no mínimo 2, 3 passos à frente. E se a gente não está, no final do dia, quem é penalizado é o próprio cliente pela falta de acesso à informação. Então, era isso que eu queria trazer para esse momento. Muita coisa vai vir, a gente vai acompanhar de perto a regulamentação. Se você não está inscrito nas nossas listas, manda na DM o seu e-mail, manda para a gente cadastrar você no nosso fluxo de informações de newsletter de direito bancário, porque a gente quer colocar você lá para você sempre estar bem informado sobre o que você pode, deve ou não deve fazer. Então essa newsletter faz total sentido para ter uma educação financeira melhor aos nossos clientes e também a todos vocês que irão participar. Tem aqui o nosso Close Friends também, que a gente faz de forma gratuita com algumas informações que a gente não compartilha publicamente, tá bom? No nosso Instagram. Então, se você quiser entrar no nosso Close Friends e faz sentido para você essas informações, entra, pede para o nosso time na DM que a gente vai montando essa lista e coloca você lá, tá bom? Agradeço a participação de todos que estiveram até agora e se tiver alguma dúvida, manda pra gente que a nossa equipe prontamente vai te ajudar a entender melhor os seus direitos, tá bom? Ficamos por aqui, um grande abraço, nos vemos na próxima live.